Ou lo mejor, Deus não responde perguntas, responde respostas. Então, quando Deus nos leva em um momento que quer nos levar a um crescimento, uma madurez, uma situação para aprendermos mais, depender de Ele, confiar em Ele, esperar em Ele, e lo que respondemos é o que nos leva a receber esta bendição. Sim ou não? E resulta que, como também não é solo isso não rio, verdade? Horrível. Ah, parece que sim. Amém. Assim melhor, hein, Miriam? Que tal? Não? Que bueno, Deus é bueno, não? Aleluia. É do calor, deixa a gente um pouco mais assim, não? O que passa é que, meditando em esse mensagem, meditando em todo o que está passando, estudando e buscando em Deus, trazer algo mais que o Senhor queria e queres falar com cada um de vosotros que está aqui. Entendi que quando tenho muito medo de coisas, que ter medo, irmãos, para nossa geração, é uma coisa muito normal, de muitas coisas que passam por aí, com tantas coisas que está passando na terra, sim ou não? Muitas respostas que às vezes não temos, muitos questionamentos que solamente através do Espírito Santo vamos chegar a um entendimento do que está passando. E muitas vezes não temos a total compreensão. Por quê? Porque há muitas coisas que já estamos vivendo, vamos viver, que depende só do que Deus tem preparado para nós outros, que não depende de ti e de mim, muitas vezes. Da mesma maneira que o medo que te paralisa, te quita a fé, hoje quero trazer uma clareza de algo que te vai llenar de fé. A maneira e o código bíblico que acessa diretamente o mundo espiritual para o mundo natural, para cambiar a situação. Quantos querem escutar? Amém. Quantos querem aprender sobre isso? Amém. Te vou dar um código bíblico, princípio que acessa o mundo espiritual ao ponto de trazer o que está preparado para nós outros, para este fundamento, para esse firmamento, esse tempo que estamos vivendo. Da mesma maneira que o medo anula a fé, te quero dizer que quando descansamos em Deus, ao ponto, não digo confiar, creio que todos confiam, sim ou não? Amém. Todos que estão aqui confiam em Deus, se não estava aqui essa tarde, sim ou não? Agora lhe pergunto, e descansar depois que tu confia? Descansar naquilo que está escrito sobre ti e sobre mim. Descansar no que dijo Ele que ia fazer, que está haciendo, já ha hecho e sigue haciendo. Quantos aqui têm experiências com Deus? Experiências muito fortes que Deus nos levou essa semana. A situação do ventilador parece uma tonteria, mas não, é mover de Deus. Outros irmãos que estavam comigo por essa semana aqui viveram e degustaram de milagros da parte de Deus, que sabe quando assim, ó, espera, descansa e confia. É o nome de uma célula, não? Aqui é. Às vezes sabemos isso, conhecemos isso, até damos o nome da célula, pero vivemos essa realidade, descansamos de verdade. Não é fácil, irmãos. Digo de mim, digo por mim. O Senhor essa semana me começou desde o lunes hasta ahorita, hasta ahora, me traindo este cambio, me buscando em mim mis respostas para tudo o que estamos vivendo. Por quê? Porque Deus responde respostas. Amém? Amém. Meditando sobre isso, ha venido muito forte em meu coração, estudando um pouco mais allá sobre ansiedade. O que anula esse mover de descansar em Senhor? Ansiedade. Ansiedade é o mal da humanidade para os dias de hoje. Muitas de las enfermidades que o corpo físico está sofrendo hoje é origem por ansiedade. Empieza por alguma maneira de ansiedade e te aflige corpo, alma e espírito. A ansiedade te traz junto com ela o reverso do que te acabo de dizer. Tu não consegue descansar. Tu crê,
sabe quem Deus é, já he visto milagros, vive milagros, pero mesmo assim, le cuesta descansar. Le cuesta descansar. ¿Por quê? Por este bendito nome desta enfermidade que saiu de los infiernos, que se llama ansiedade. Que a ansiedade genera preocupação. A ansiedade que genera preocupação, em este exato momento, donde tu queres acessar o mundo espiritual, sabendo que a bendição vem quando tu descansa no Senhor, porque tu já confia em Ele. A ansiedade que genera uma preocupação te bloqueia isso no mundo espiritual. E te vou provar isso na Bíblia. A ansiedade que genera essa preocupação. E o que é preocupação? Preocupação é uma antecipação de um problema que todavía não tem. ¡Wow! Que coisa, não? Preocupação é antecipar algo que muitas vezes, vou mais allá, não vai acontecer. 86% das pesquisas comprovam que de toda a preocupação que surge em tua situação, não vai passar. 86%. E mesmo assim, quando nos pegamos, nos corremos em momentos em vida, nos preocupamos. Corremos em um momento que surgiu algo que, ai meu Deus, não tem ventilador, e a hora? E a hora? O que vai ser? Como vou dizer para a gente? Como vou pagar a fatura do mês? Como vai ser se o negócio não vai bem? E esse ninho que não vai? E essa mulher que não sei o que passou? Que Deus crê que Deus se equivocou com minha vida, com meu ser, com minha natureza. O que passa? Por que é assim? Por que sou isso? Por que? Preocupação, ansiedade, que te saca diretamente de onde está, de onde vem o subministro de la bendición, de lo que Dios tiene preparado para mí y para ti, según lo que está apuntado aquí. A lo mejor tu não crê, aí tudo bem, aí não passa nada, não passa nada, que isso é só para quem crê. Tem alguém aí que crê? Amém. Sim? Empieza tudo já, o Salmo número 23. Empieza já. A primeira situação que tenho claro, que esse estudo que Deus me levou a ser, é que o Salmo 23 é o primeiro princípio, que temos muitas vezes, o exemplo, não? Conhecemos, muitos aqui que são cristianos há mais tempo, que conhecem muito bem, pero, será seguro que estamos fazendo o primeiro versículo do Salmo 23? Só o primeiro versículo estamos vivendo? Jeová é meu pastor, nada me faltará. Em lugares de delicados passos me hará descansar. Pode repetir comigo? Me hará descansar. Ei, deixa eu te explicar. Uma vez já ministrei algo semelhante a isso do Salmo 23, uma outra prédica, que o original em hebraico deste passagem, de uma Bíblia de estudo hebraico, quando diz Jeová é meu pastor, nada me faltará, a palavra original aqui não é nada me faltará, é Jeová é meu pastor e nunca me faltará. Ele é tu pastor, Ele é tu Senhor, Ele é tu Salvador, Ele não vai faltar. Ele disse aqui que não faltará nem um dia. Não é que nada te faltará, Ele não faltará. Ele não faltará. Irmão, essa é a primeira promessa que já me queda de punta de pelos, de pele de galinha, como se fala. É isso? Ele nunca faltará. Ele nunca faltará. E mira o que vem depois. Em lugares de delicados pastos me hará a ser, junto a águas de repouso me pastoreará. Não, só o anterior, olha por favor. É a primeira parte do versículo. É isso. Salmo de Davi. Jeová é meu pastor, nada me faltará. Depois, por fim. Em lugares de delicados pastos me hará
a ser junto às águas de repouso e me pastoreará. Repouso, o que quer dizer repouso? Descanso. Se eu sei que Ele nunca faltará, eu sei que Ele tem promessa para mim e para vós outros, eu creio, me digo que tenho que descansar. Por que estou ansioso? Por que estou preocupado? A lo mejor, com que estou preocupado? Se tenho Ele como meu Senhor, se tenho Ele que me dijo que não faltará, se tenho Ele que é o grande Ele sou, Ele Criador de todas as coisas, é Rei de los reis, Senhor de los senhores, Maestro por excelência. Todas as respostas de todas as questões estão aqui, para mim e para ti. É um direito tuyo e meu. E quando descansamos, a resposta vem. Quando descansamos, é a maior expressão do que Ele tem preparado. O suministro só flui quando descansamos em Deus, irmãos. Quando descansamos, empieza descer del cielo, coisas que já estão preparadas para nós outros na dimensão espirituais. Jesus disse que já somos mais que vencedores em Ele, não? E que todo já está preparado para nós outros na dimensão espiritual. Que todas as bendições que te toca a ti e a mim já estão listas. E por que às vezes não vivo? Por que não vivo essa realidade? Porque estou preocupado. Porque estou ansioso. Porque tenho tantos porquê em minha vida e que não me deixa recordar algo tão sensível, tão claro, tão direto, tão simples, que me diga o que tenho que fazer. Crer e descansar em Ele. Crer e confiar em Ele. Ao ponto de descansar. Ao ponto que esta ansiedade, essa preocupação, que a maioria das vezes não vai passar, são coisas tuas e minha, que corremos e buscamos por querer, porque eu tenho que mostrar a alguém, eu tenho que mostrar que estou preocupado, sabe? A gente que só te valora ou vê que tu de verdade tem responsabilidade ou compromisso se tu tem preocupação, sim ou não? Sim. Ou às vezes tu mesmo é assim com outra pessoa, sim ou não? Será? Não, esse tipo aí, esse só é pastor? Não faz mais nada? Uau, que tipo é? E o outro? E essa tia? E esse tipo que não vai, que não vuelve, que cada hora uma coisa aí. Aí tu tem que mostrar uma preocupação, porque tem que mostrar uma responsabilidade. Essa geração que estamos vivendo, as pessoas cambiaram as coisas cada dia mais. E sinônimo de responsabilidade é preocupação. Sentido de mostrar e demonstrar uma responsabilidade é estar ansioso. E cada dia mais. Em la Bíblia, quando tu estás ansioso, o tubo que vem del alto, derramando o favor de Deus sobre tu vida e minha vida, é cessado. Separa. Porque é quando te descansa, quando tu tens tranquilidade do Senhor, a bendição vem. A preocupação, muitas vezes, de acordo com os estudos na Bíblia, 86% não vai passar. E a bendição que tu está buscando em Deus, se só permanece e tu tranquilo, crendo, pero não é sinônimo de passividade. Passividade ou pereza, que é diferente. Passividade e pereza não tem nada a ver com descanso. Descanso é a expressão mais forte de fé que existe. Quando tu descansa confiando em Ele, ha hecho toda a sua parte, ha hecho tudo que te toca, agora confia, irmão. Agora confia ao ponto de descansar e saber que Deus vai ser. Se lança sobre a palavra, se lança sabendo o que está escrito sobre ti e sobre mim. Quantos me estão entendendo? Amém. Amém. Só depois de acostar-nos em verdes pastos e beber de águas tranquilas, podemos desfrutar da bendição. Temos uma mesa posta delante de nossos inimigos. Tener nossa cabeça ungida com azeite do Espírito e ter a copa rebosante de bendição. É isso que termina com o Salmo 23, não? Se cumprir a condição de descanso.
dejaremos de desfrutar de todas essas bendições. Vamos ler o salmo todo, vá. El Senhor, Jeová es mi pastor e vamos ler o original. E nunca me faltará. Em lugares delicados pastos me hará ser junto a águas de repouso. A ver, não digo que não vai ter solo coisas buenas. Delicados pastos. Está dizendo que te vai cambiar, te vai levar em momentos de dificuldade. Digo que será tudo fácil, que não vai ter nenhum tipo de situação, que não vai ter que enfrentar coisas que dependem de ti, de mim. Te vou levar, pero eu estarei todo o tempo com. Eu estarei todo o tempo. Eu estarei todo o tempo. Eu estarei todo o tempo. Esse é o principal. E logo depois, em águas de descanso me levará. Por quê? Porque Ele te levou e tu passou por aí e permaneceu em la posição de descanso. Em lugares delicados pasto me hará ser, junto a águas de repouso me pastoreará. O cuidado do Senhor é total, o tempo todo. O Salmo 121 diz que o Senhor guardará tu entrada e tu saída desde a hora e para sempre. Guardará todo o tempo, guardará o dia, guardará de noite, guardará a saída, guardará o retorno, guardará por tudo. Agora, se creio isto, creio. Quantos creem? Amém. E por que não descanso? Se creio, já sei que vou passar, já sei que vou enfrentar, por que não descansar? Estou fazendo minha parte, estou fazendo o que tenho que fazer. Confortará minha alma, guiará por sendas de justiça, por amor de su nome. Aunque ande em vale de sombra de muerte, não temerei mal alguno. Irmão, está falando sobre enfermidade, está falando sobre situação que leva à muerte. E qual é a promessa? Qual é a promessa? Que te guardará, que estará todo o tempo. Quantos creem? Amém. E por que não descansa? E por que nós andamos tão afanados com tanta coisa? Eu vou explicar por quê. Porque tu estás comigo, tua vara e tu cajado me infundirão aliento, sustento, proteção, direção, controle. Saber que não está solo. Há alguém que está te protegendo todo o tempo. Adereçarás uma mesa delante de mim, em la presença de mis angustiadores. Há muita gente por aí que usa esse versículo aí como um pouco de vingança gospel. Na verdade está equivocado, irmão. Que quando esse texto diz isso, prepara uma mesa para mim perante meus inimigos, não é para que tu seja melhor que os outros, não. Que tu seja, a hora tu vai ver, não quis me ajudar, agora estou aqui por cima, tenho na mesa perante meus inimigos. Eu já he escutado muitas orações como essa, não faça isso, porque não tem nada a ver. Vai preparar uma mesa assim, para que tu sirva a eles. Para que tu sirva a eles. Amém. É assim que Deus hace de nós outros. Amém. Te vai preparar uma mesa assim, te vai meter como cabeça e não como cola, pero para que tu sirva a eles. Amém. Porque assim é sido com Jesus. Sabe o que vai passar se tu está preparado e entendendo isso? Sabe o que vai passar? É isso. Na presença dizendo, unge minha cabeça com azeite. Minha copa será reboçada. Essa é a provisão que vem do alto. Esse é o azeite que vem do céu sobre minha cabeça, sobre tu cabeça, ao ponto de reboçar, ao ponto de transbordar. Está preparado? Crê nisso? É o que diz a Bíblia. Para quem? Para quem descansa em Ele. Para quê? Para quem descansa em Ele. É possível. Pero estou tendo entendimento do que Deus está fazendo e falando através das pessoas que Deus está levantando nessa geração, como eu e como muitos de vosotros que estão aqui. Creio que para todos depende de ti o que crê. Depende de ti. E vem a promessa. Qual é a promessa? Certamente o bem e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Bocadilho de Deus, não? Me recordo de irmão Washington. Bocadilho de Deus. Misericórdia e bendição. Misericórdia e bendição. Todos os dias de sua vida. Tu é isso. E a misericórdia e a bendição. Todos os dias de sua vida.
Quantos creem? Amém. Por que não descansa? Eu creio. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu he entendido, Jesus. Eu he entendido toda essa semana sobre isso. Me recordo também do Salmo 91. El Salmo 91 habla muy fuerte un texto sobre eso. Tenemos tanta confianza en el Salmo 91 que mucha gente tiene la Biblia abierta en la casa, ¿sabe? Así como un amuleto. Es guay, es bonito, ¿no? Pero no sirve para nada. Pero es bonito, es muy bonito. Es que a veces tú aprendes eso con su madre, con su padre, y creen que es bonito. Pero el diablo no tiene miedo, ¿eh? Del Salmo 91 abierto así en la Biblia, el pasillo, cuando llega, o la su habitación, no tiene miedo. El diabo tiene miedo sim quando tu lê. Agora você quer ver que o diabo huir de tu presença quando tu diz, quando tu habla, quando tu lê em voz alta, caminhando sobre sua casa, na frente de seus filhos, e ligando em sua pareja, e tocando em eles, e hablando lo que Deus dijo. Las proteções de la bendição del Salmo 91. Aí sim, aí o diabo não pode quedar esse lugar. Não pode quedar esse lugar. Agora só aí não tem muito sentido, a não ser que é bonito. Me encanta. Salmo 91, no capítulo 1, por favor. O que diz? O que diz? Vamos ver. Ele que habita el abrigo do Altíssimo. Comigo, por favor. Vamos lá, vê se tu não leu a Bíblia a semana inteira. Vai ler agora. Vamos. Ele que habita el abrigo del Altíssimo morará bajo a sombra do Onipotente. O que mais? Direi, eu, Jeová, esperança minha e castilho meu, mi Deus, em ele confiarei. Aí uma outra tradução que diz que habitarei no abrigo do Altíssimo e descansarei à la sombra do Onipotente. Irmão, quantos creem? Amém. E por que não descansa? Oh, xarabaçou, yande, corrabaçou, yande. Quando descansa, o céu para por causa de ti. Quando descansa, o mundo espiritual começa a mirar assim e falar: uau, quietou? Não hace mais? Agora não tem mais o que fazer? Verdade? Agora sou eu que hago. Ei, Deus responde respostas. Deus só responde respostas. Ele está aí, querendo fazer coisa, querendo dar uma maneira. E, se não me preocupo, o que vai pensar de mim? Esse pastor não se preocupa. Não, isso não é bom, não é? Teria que ter uma coisa para ser esse dia. Tem pouca coisa. Tem pouca coisa. Essa irmã, agora só célula, igreja e coisa, e hace coisa dentro de casa, e hace isso, hace aquilo. E não se preocupa? Não se preocupa. Porque tem que fazer o que te toca ser. Se ha hecho o que te toca ser, o demais tem que esperar dele. Se espera em ele, empeça a derramar sobre nós outros todas as bendições que está preparado para mim, para ti. Amém. É o que digo na Bíblia. É o que creio. É fácil? Não. É possível? Sim. Quando paramos e entendemos quem somos, o que Deus nos chama para ser agora, o que nos toca a nós outros, qual é a minha responsabilidade no corpo de Cristo, qual é a minha responsabilidade em minha família, qual é a minha responsabilidade em lo que estou metido hoje. Sabe o que quer dizer? Cada de nós outros tem sua responsabilidade, cada de nós outros tem suas obrigações, mas isso não se pode virar uma preocupação. E não só virar uma preocupação, a vezes tu se preocupa porque o que o outro está pensando de mim. Eu vou falar. Quanto mais se preocupa o que o outro está pensando, pensas de ti, menos descansa. A lo melhor, quanto mais tu se preocupa com a vida do outro, menos tu descansa. Provérbios de Marcelo, capítulo 12. Marcelo não está aí? Não. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da tua. Eu me encanta esse versículo de Marcelo. Às vezes,
Tu se preocupa tanto com a vida do outro, mira só o que está passando, não, Deus não vi só o que está passando aqui na vida, e não descansa, porque temos um limite de comparação, e quando vive uma vida de comparação, nunca está satisfeito com o que tem. Quem vive atrás de comparação, nunca está feliz com o que pode. E quando tu vai poder descansar em Deus assim? Como você vai descansar em Deus? Você sigue tendo esse pensamento de comparação, preocupação. Eu tenho que estar preocupado, eu tenho que mostrar que estou preocupado. Oh, como pode esse irmão não se preocupa com essa situação? Sabe o que quer dizer? A ver, um exemplo como a madre em casa e o hijo todavía não chegou e o padre muito tranquilo. E a madre já empieza, não está preocupado que nosso hijo todavía não ha chegado. Tu já orado, entregou a Deus, pediu a Deus que traê-lo. O padre muitas vezes já é orado, já ha hecho o que tinha que fazer, já tem confiança, que sabe que Deus vai traê-lo. Pero a madre se queda louco. Como pode esse tio dormir aí enquanto o hijo não ha chegado? Não ama o hijo, não se preocupa com o hijo. Essa sim não é. Essa sim não é. Não vê que ele não está sendo, tu não se preocupa. Ei, irmão, preocupação é antecipo de um problema que todavía não tem. E a ansiedade é a máquina que hace com que todo esto sea el mover. E isso nós sabemos, porque vivemos essa realidade, sim ou não? Ou só eu tenho essas coisas a vezes? Eu confesso aqui delante da congregação, eu muitas vezes estou assim, a uma pila de preocupação de coisas que não dependem de mim, depende de outra pessoa. E às vezes estou, ¿por quê? Sei que se tem mi coração, mi convicção e a certeza do que digo sobre mim, do que está sendo. Agora, do que toca a mim, tenho que ser todo. Lo que toca a mim, tenho que ser lo melhor. Lo que toca a mim, tenho que ser lo mais experto possível. Donde Deus me meteu. Essa situação que estou dizendo. Descansar não é passividade. Eu vou repetir. Descansar em Senhor não é passividade. E tampouco pereça. Tampouco pereça. Tenho que ser o melhor. Tenho que ser o máximo. Porque se estou haciendo, o tubo está vindo sobre mim. E a bendição vendrá segundo o que estou creyendo, descansando e haciendo sobre a vontade de Deus. Sabe o que passa muitas vezes? El hijo logo pronto llega. El hijo vuelve. El hijo viene para casa. E a mamá se quedou aí louca. E deixou el papá também. ¿Por quê? Porque tem que se preocupar. As pessoas nos valoram se somos preocupados ou não. Mira a situação que está esse mundo hoje. As pessoas te valoram e a mim muitas vezes se estamos preocupados ou não. Quando o Senhor nos dijo que és conosco todos os dias, nos dijo que nunca faltará, nos dijo que quando descansamos, recebemos. Quando descansamos, vai. Sabe quando tu te perde algo em casa e não se recorda onde está e busca por toda parte, não encontra, e quando tu se olvida, descansa, o que passa? Aparece? Sim ou não? Sim. Tem gente que vai em um velório, um funeral funciona não? Sim. E chega aí e chora. Porque está com muita tristeza? Não, porque se não chorar, os outros vão pensar que ele tampouco gostava do defunto. É verdade. Sim ou não? Que os outros vão pensar de mim. O que a gente preocupa comigo, irmão, deixa eu te dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Preocupe-se, sim, com tu caráter, porque este é o que Deus sabe a teu respeito. Tu caráter é quem tu eres em Deus. Quando nada te está vendo, quando nada te está mirando, mas tu caráter se valora, su caráter aparece, quem tu verdadeiramente é, tu e eu. Caráter é o que Deus sabe de nós outros. Reputação é o que os outros pensam de ti e de mim. Aleluia. E reputação, o problema é deles. Quantos me estão entendendo? Reputação é o que a gente pensa de mim.
pero yo vivo una vida sana con Dios. Yo tengo mi vida según lo que Dios me llamó para hacer. Mi carácter me valora quem sou, lo que Deus me dijo que sou, quem sou em Deus, quando nada me está mirando. Agora, minha reputação é a mesma forma que o irmão me mira e diz: ah, não me gusta o sapato do pastor, não me gusta essa maneira que habla ele. Isso é um problema tuyo. Quem tem a bendição é tu, não eu. Porque quando eu descanso e eu estou alinhado com o cielo, eu estou alinhado. Não necessita que te guste, pero cuidado, porque às vezes tu cuida tudo da vida do outro e não cuida da tua. E quando se cuida muito da vida do outro e não cuida da nossa, algo falha. Algo falha. Sabe por quê? Porque nos preocupamos. Nos preocupamos. E quando se preocupa, não descansa o Senhor. O tubo cerra. O tubo que vem na bendição se cerra. Quantos me estão entendendo? Amém. Diz um amém. Amém. Com muitas ganas, com muitas ganas. Assim é. Eu vou repetir. Descansar não é sinônimo de passividade e tampouco pereza. Amém? Está claro? Sim. Descansar é confiar ao ponto de descansar e saber que a mim me dá igual o que vai passar amanhã com a natureza. A mim me dá igual o que vai passar amanhã com a economia. A mim me dá igual o que vai passar amanhã com o governo. A mim me dá igual o próximo governante que vai estar aqui em Espanha, em Brasil, qualquer hora, qualquer lugar. Porque mi governo é o reino. Mi governo é do cielo. Mi governo é deste que acabo de dizer que dijo que nunca faltará. Este é mi governo. Esta é minha confiança. Esta é minha certeza. E através disso, quando descanso, a bendição me busca. Eu toda vez que oro por cada um de vocês que estão comigo aqui, eu leio os mensagens que envio todas as manhãs, para a grande maioria, creio que 100% dos que estão comigo sempre. Sempre digo a mesma coisa da parte de Deus, que as bendições da qual dijo o Senhor sobre minha vida e sobre tu vida, te buscará aonde tu estiver, e assim estará, e assim és, e não é por lo que bueno que somos, los obedientes que somos e lo que hacemos tudo bem, não, é por lo que crê, descansa e confia ao ponto de saber que existe e que tem promessa e que me dijo que vai ser. E se estou com essa convicção, irmãos, o canal, o tubo, empieza a derramar azeite sobre mim e sobre ti. Quantos querem uma vida plena de azeite do Senhor em todas as áreas, ao ponto de te colocar e te meter na mesa onde estavam tus inimigos e tu ser o suprimento para seus inimigos, e tu ser a bendição para seus inimigos? Tu ser a resposta em uma mesa onde antes eram seus inimigos. É isso que leemos. Mas para isso necessita de um azeite que vem de lá. Para isso necessita de algo que só Ele pode dar. Tu dinheiro não vai trazer, tu intelecto humano não vai trazer, tus estudos tampouco te vai trazer. Agora, quando tu mais tens de Ele, essa certeza de descansar e confiar em Ele, no que isso Jesus por mim e por ti, esse tubo está aberto para nos bendecir. É o que diz a Bíblia. Tu crê nisso ou não? Amém? Amém. Temos muitas dificuldades para entrar em repouso, eu sei. E por que sucede isso? Talvez por nossos medos sobre o que os demais pensam de nós outros. A grande maioria das vezes é por pensar o que os outros pensam de nós outros. Sim ou não? Que estamos preocupados com nossa reputação. Preocupe-se mais com seu caráter. Seu caráter é quem realmente eres em Deus. Reputação é o que os outros pensam de ti. Amém? Descansa, irmãos. Descansa. Descansa. Quando descansamos, o fluir vem. Quando descansamos, o derramar de Deus vem. Quando descansamos, as coisas surgem, as ideias vêm. Quando tu tens uma boa ideia, de um bom negócio, de um pressuposto, de algo que está buscando, seja o que seja, quando tu descansa, flui sua inteligência. Quando tu descansa, flui seu pensamento. Quando tu descansa, Deus habla em tu mente e em tu coração. Por quê? Tu para um pouco. A mente humana tem três
faculdade, pode dizer assim, não sei, 3 repartições da parte de mente, dizendo uma parte da mente, uma parte de nossa mente, de nosso cérebro, que é essa funcionalidade de pensamentos, falando de pensamento. Tem uma parte que é neutro, que eles chamam neurociência, neutro, light e killer. Quantos já escutaram sobre isso? Neutro, light e killer. Neutro é quando tu está descansando, quando consegue aquela tua cabeça, tua consciência, e que ela que mais me falta é essa, ativar cada dia mais essa neutra. Sabe essas pessoas que o pensamento o tempo todo, toda hora está pensando em algo, planejando algo, memorizando algo, sabe, na cabeça? Necessitamos buscar esse entendimento de ter essa parte da consciência, do neutro, que está em nós outros, está em todos. Como também está na light. Light não quer dizer estou light. Light, o nome fala luz, ideia, plano, atitude. Me está entendendo? E a janela killer, a ventana killer, que todos têm também, seus dias de fúria, seus dias de... Sim ou não? Ou só eu? Só eu, Jesus, pode levar a tua igreja. Estão todos preparados, estão todos aí. Eu miro auréolas assim sobre eles, quase ángeles. Amém. Porque, hermanos, isso é uma máquina que domina todo o demás. Pero essa máquina está vulnerável ao espírito que está aqui dentro. E se o espírito está forte, domina a alma e o corpo obedece. Eu vou repetir. Se o espírito está forte, domina a alma e o corpo obedece. Amém. E quando descansamos, vem as ideias. Quando descansamos, vem os suministros. Quando descansamos, vem... Por quê? Porque é isso que diz a Bíblia, que vendrá sobre nós, que nos buscaria. Eu estou sem relógio hoje, não preciso me preocupar com o tempo, verdade? 8h37. Eu tenho tudo controlado. Deus às vezes me perco com o controle. Justo quando o controle é do Espírito. Amém? Amém. Amém. Quando tu descansa, o tubo empieza a derramar sobre mim e sobre ti. Quando nos preocupamos, nos derramos assustados e ansiosos, o tubo cessa. Quer ver isso na Bíblia? Zacarias capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. E agora eu vou começar a predicar. Que dia eu ia contar de onde estava tudo isso, não? É broma, irmãos. Estou terminando. Zacarias capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6, diz assim a Bíblia. E digo, que vês? Por favor, tenha muita atenção, que há gente aqui que eu tenho certeza que é crente há mais de 20 anos e nunca leí esse versículo. E se ha leído, não ha entendido. Eu digo sem dúvida, porque eu tive que ler 200 vezes para aprender. E entender, às vezes entendo, quando o Espírito Santo permite. Espero poder ajudá-los. Que vês? E respondi, he mirado, e é aqui um candeleiro, todo de ouro, com seus vasos sobre sua cabeça, como vasos sobre sua cabeça, e sus 7 lâmpadas em cima do candeleiro, e 7 canais para as lâmpadas que estão em cima dele, e sobre ele 2 olivas, uma à direita del vaso e a outra à esquerda. Prossegui e falei àquele ángel que falava comigo, dizendo: que es esto, Senhor mío? E o ángel que falava comigo respondeu: e díjome, não sabes o que é isto? E dije: não, Senhor mío. Então respondi e hablóme, dizendo: esta é a palavra de Jeová a Zorobabel. Eis que se dice: oi, Zorobabel, não com exército, nem com força, sino com mi espírito, ha dicho Jeová a los ejércitos. Uau, que tremendo, sensacional.
pero um pouco confuso e difícil de compreender, sim ou não? Ou quantos entenderam tudo aí? Eu vou explicar. No Novo Testamento, o Senhor Jesus disse que o candelabro, isso, era sobre isso que estava dando uma suposição do que era. No Novo Testamento, o Senhor Jesus disse que esse objeto que o profeta Isaías acaba de mostrar a eles, o que estava passando naquela geração, para todo aquele povo que estava ali reunido, o símbolo do que passa o cielo, passa a terra. Todo que tem o cielo, tem a terra. Antes de ter aqui, tem allá primeiro. Antes de se manifestar aqui, allá se libera o que tem que fazer. E Jesus nos traz a enseñança que nós outros, a igreja, é como o candelabro. Isso simboliza a igreja. Hoje em dia, há uma vasija de 7 bocas. Escute-me bem. Há uma vasija de 7 bocas que vierte o azeite sobre cada braço do candelero. Cada talho pode interpretar-se como áreas distintas de nossas vidas. Todo o azeite dourado que flui sobre estas áreas, o suministro de azeite flui constantemente e nunca cessa. Nunca cessa. Em que áreas necessitamos do fluir desse azeite? Em que áreas de nossa vida, como igreja, buscamos este fluir desse azeite? Em áreas de finanças, em la saúde, em uma liberação, em uma cura, em uma nova ideia, em matrimônio, com os filhos. Qual é a área que necessita que este fluir siga derramando da parte de Deus para ti e para mim? Qual é a área? Aqui na Bíblia nos ensina que tem 7 exemplos, pode ter 10, 20. Qual é a sua necessidade? Qual é a tua necessidade? Ele quer solucionar a tua necessidade. Ele tem todo controlado. Todo controlado. Nada sai do governo de Deus. Nada. Nada. Até o diabo, para poder fazer algo na terra, tem que Deus permitir. Porque senão não pode. Nada sai do governo de Deus. E quando descansamos, é essa hora que tudo vem. Creio que talvez não seja claro para ti essa enseñança. Vou tentar simplificar. Sin embargo, quando nos preocupamos e nos ponemos ansiosos, cerramos a boca do tubo e detenemos o suministro. Pero quando descansamos e nos relaxamos, liberamos o fluir de la unción. Quando tu põe ansioso ou preocupado, o tubo del azeite cessa. E quando tu relaxa, confia ao ponto de mandar para o mundo espiritual, que tu crê tanto, tu confia tanto, tu descansa tanto no Senhor, ele é tão claro quem eres em Deus, ele é tão claro que Deus tem preparado, segundo o que está apontado sobre mim e sobre ti, que o fluir de Deus é interminável. Interminável. Quantos querem viver essa experiência? Creio no que estou dizendo, irmãos. É possível o que crê. É possível em todas as áreas. Por lo general, as áreas em las que temos problemas, hoje são exatamente as áreas que nos preocupavam ayer. Quando tu tem algum problema que de verdade que passou o problema, esse problema só passou. Primeiro, a primeira estatística é que 86% dos problemas não vão passar. E os poucos que te sobra, que às vezes passa, é por tema de tu preocupação. Quantos estão aí? Os poucos que sobra, que te vai a passar, é por tema de sua preocupação de ayer. Que você não teria resolvido muito antes quando descansa. Me está entendendo de verdade? Sim. O descanso é a expressão mais poderosa da fé. O código que diz o que diria.
nada mais tão sencillo e tão simples para acessar todo o que está disponível no mundo espiritual para mim e para ti. El descanso, ela maior, ela mais grande expressão, ela mais poderosa expressão da fé. Quando me disseram o nome da célula, eu quase me tumbo. Agora eu queria que todos vivissem essa realidade. Queria que cada um de nós outros vivisse essa realidade. Porque ter, saber, conhecer, crer, estamos aí um pouquinho melhor cada dia, sim ou não? Sim. Cada dia um pouquinho melhor do que éramos ayer. Pero estamos descansando de verdade. O suministro está aberto. Recorda-te, não estou dizendo de passividade e tampouco de pereza. Amém? Isaías no versículo 30, capítulo 15, termino com isso. Porque assim diz Jeová dos exércitos, o Santo de Israel: em descanso e em repouso sereis salvos, em quietude, em confiança será a vossa fortaleza. Quando descansamos, temos tudo em Ele, Senhor. Quando descansamos em Ele, temos tudo dele. E aprendido por experiências, irmãos, que a prosperidade e o êxito lega quando temos grandes ideias, e as novas ideias fluem quando estamos relaxados. A visão e os sonhos se renovam quando entramos em repouso. Deus habla com nós outros, a maioria das vezes, quanto mais habla, é quando tu está repousando, através de sonhos, através de pensamentos também. Sin embargo, nunca penses que o descanso de Deus é o mesmo que passividade. Há uma grande diferença entre o descanso e a passividade. Me entenderam, não? Aleluia. Aleluia. Cada vez que descansamos e entendemos e derramos relaxados, crendo, fazendo nossa parte e confiando no que diz a Bíblia sobre mim e sobre ti, é a maior expressão de fé que podemos ter. É a maior expressão de fé que podemos ter. E prepare-se, se conseguir viver essa realidade, que tampouco é fácil, mas é possível. É um ato, um costume e uma necessidade de posicionamento quando se entende a verdade. Ele trabalha para nós outros. O Senhor de los exércitos trabalha por nós outros e nos dá os inimigos em suas mãos. E tudo preparado para que podemos prosperar dia após dia. Amém?